Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio. E Elisa, Nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais e vivendo a palavra de Deus, essa palavra viva que está aí para tudo o que nós precisamos e é resposta de tudo o que nós queremos saber, né? Então, em nome de Jesus, seja muito bem-vindo, você que está com a gente e você que vai ouvir a gravação também. Então, convidamos todos a entrar na página web ministérioaguaviva.net, onde você vai ver toda a programação, todos os vídeos gravados, os estudos, as pregações, e também convidamos todos a irem à Rádio Vineyard e radiovineyard.net, onde você vai escutar pela internet 24 horas de louvor e muita palavra para assim engrandecer o teu dia e começar o dia bem com uma palavra de ânimo que vem do Senhor. Então seja muito bem-vindo e convidamos também a entrar na lojinha que você possa encontrar ali alguma coisa que interesse e que possa te ajudar a pregar a palavra de Deus por onde você passar. Em nome de Jesus, né? Bom, nós estamos aqui é, estudando as parábolas de Jesus. Nós já vimos 12 das parábolas e uma coisa que a gente tem notado é que essas parábolas, elas são ensinamentos, assim, que confrontam o nosso cristianismo, né? Confrontam a nossa forma de ser cristão. Nós estamos passando por tempos em que ser cristão parece que virou moda e as pessoas têm perdido o foco da cruz, o foco de Jesus, o foco dos ensinamentos de Jesus. E está havendo muita libertinagem, não é liberdade, é libertinagem, onde conceitos fortes bíblicos estão sendo deixados de lado e as coisas do mundo estão invadindo as igrejas, estão invadindo o coração dos cristãos. E a gente tem visto que essa invasão tem feito com que muitos cristãos se desviem da verdade. E o que a gente está aqui fazendo é estudando a palavra e buscando a verdade. Bom, hoje nós vamos falar de mais uma parábola de Jesus. Essa parábola é a parábola dos dois filhos, onde Jesus ele começa a questionar o nosso cristianismo através dessa parábola. Essa parábola ela é registrada somente no livro de Mateus. Uma parábola assim bastante curta, mas é uma parábola que tem muitos ensinamentos. Uma parábola que tem aí 5 versículos, mas esses 5 versículos são versículos profundos, profundos para que você e eu possamos entender o que Jesus quer para cada um de nós. Bom, vamos começar falando sobre o contexto da parábola. Por que que gerou essa parábola, né? Para falarmos sobre o significado dessa parábola dos dois filhos, primeiro é importante entendermos melhor o que acontece a narrativa de Jesus. Antes dessa parábola, ainda lá no capítulo 21 do livro de Mateus, houveram alguns eventos importantes que são descritos desde a entrada triunfal até a purificação do templo. Foi um episódios que antecederam esta parábola. Então a gente começa lá vendo o que antecedeu essa parábola, que está lá em Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13, que eu gostaria que você estivesse conferindo com a sua Bíblia. Leia aí na tua Bíblia, vê se é isso mesmo que a gente está colocando. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Ou seja, é a primeira vez ou a única vez em que Jesus age com mão forte, em que Jesus age, vamos dizer assim, violentamente.
E nós vemos muitos cristãos dizendo, tomando esta passagem como regra, e na verdade isso não é uma regra. Isso foi um episódio que Jesus passou. Foi um episódio que Jesus viu lá o comércio dentro do templo. Parece que tem alguma coisa parecida com os dias de hoje. Comércio dentro do templo, onde eles abriram aquilo que era sagrado, que era a casa de Deus, para que pudesse se comercializar os produtos lá para o sacrifício. E isso gerava dinheiro não só para as pessoas que estavam lá, mas também para os sacerdotes. E quando Jesus fez isso, na verdade, Jesus deixou os sacerdotes insatisfeitos. Por quê? Porque, de uma forma correta ou não, Jesus estava tirando um ganho financeiro deles. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas falando: você quer deixar uma pessoa desconcertada? É só você mexer no bolso dela. Então, quem não vai ficar desconcertado quando você tira os ganhos, tudo aquilo que entrava no bolso deles? Então, com certeza, ele deve ter mexido num vespeiro. Na verdade, você vê o contexto, né? O contexto que vem essa parábola dos dois filhos, né? Onde Jesus ele começa a entrada triunfal. Normalmente a gente fala da entrada triunfal quando ele entra em Jerusalém montado no burrinho, né? Mas essa aqui foi outra entrada triunfal, onde ele chega no templo e vê que a coisa está degringolada, em que Jesus vê que o templo virou um mercado de peixe, Mas né? acho que entra também o que você comentou, falando que hoje as pessoas começam a deturpar a palavra, ou seja, usar a palavra de acordo com aquilo que é de interesse de cada um. Você distorce a palavra e você tira a essência das coisas. E eu acho que nesse caso também, eu lembro que alguns comentavam que pode ser que eles vendiam animais, até animais com defeitos, falando que eram bons. Então, aí você já imagina que você começa a deturpar até o que é mais sagrado, que era o sacrifício para você poder ter o perdão de Deus. Pois é. E você vê que essa mesma prática que era exercida lá no templo, há mais de 2000 anos atrás, a gente vê hoje também nas igrejas, nas comunidades. Você vê aí cristãos que são obrigados a fazer algumas coisas, a fazer doações, são obrigados a doar, são obrigados. E muitas vezes o pregador diz que não, Deus ele tem que te abençoar. Então a gente começa a deturpar a palavra, como você falou, né? A gente começa a ter um evangelho segundo a nossa conveniência. Então a gente vê o contexto dessa parábola, né? E a gente continua no contexto lá no versículo 23 do capítulo 21 de Mateus. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Do versículo 13 para o versículo 23, Jesus ele botou ordem na casa e aí começou a ensinar. E aí aqueles sacerdotes que já estavam invocados porque tinham perdido o ganho financeiro deles, aí viram esse Jesus que tirou o ganho financeiro deles, ensinando. Então, eles já perguntaram, né, com que autoridade ele fazia isso? Os sacerdotes e os anciões, eles já estavam meio que invocados, né, com aquela situação de Jesus, né? Com aquela purificação do templo que Jesus havia feito, né? E a autoridade de Jesus, a autoridade do Pai.
O objetivo dos sacerdotes, o que que era? O objetivo dos sacerdotes era intimidar a Jesus, é comprometer aquilo que Jesus estava ensinando, é desprestigiar a Jesus para condenar esse Jesus naquela atitude que ele teve lá de limpar o templo, né? Na verdade, assim, você se sente o dono da casa e vem alguém mudando alguma coisa, com certeza ele vai achar assim, quem é você para chegar aqui, né? Então, mas por um lado, a gente vê a cegueira deles a ponto de falar assim, o que é mais importante? A gente costuma falar que é a falta de humildade. Sacerdote todo-poderoso, ele que ensina, ele que fala, ele que dita as regras. Como alguém pode vir aqui e falar que de repente as regras deles não estão corretas? Esses, na verdade, são os donos das igrejas, né? Alguém um dia me falou assim, porque a sua igreja... Eu falei, não, a igreja não é minha, não, a igreja é de Deus, né? Eu só estou administrando. Eu vou administrar até a hora que ele quiser, porque a hora que ele não quiser mais, a igreja não é minha, os membros não são meus, as ovelhas não são minhas, eu só estou aqui com a função de administrar conforme aquilo que o Senhor nos manda. Mas eles não, eles se sentiam os donos da igreja. Eles sentiam que eles mandavam e eles faziam o que eles queriam. E, na verdade, é isso que passa hoje com muitas igrejas, com muitas comunidades, onde tem os donos da igreja. Se não é o pastor, é um grupo de oficiais, se não é um grupo de oficiais, é uma família, que são donos da igreja e querem ditar as regras da igreja, fugindo aquilo que é a palavra. Quem dita as regras é a palavra. Então, é conforme a palavra. Nós vamos trabalhar conforme a palavra, nós vamos viver conforme a palavra. Então, a questão da vestimenta, do corte de cabelo, isso são usos e costumes de algumas denominações. A igreja, a palavra, ela nos dá liberdade para isso. Então, a palavra do Senhor diz que nós temos que fazer as coisas com ordem e decência. Ordem e decência não segundo o meu conceito, mas segundo a palavra do Senhor. E a gente vê que os sacerdotes e os anciões, eles ficaram muito bravos com aquela intervenção de Jesus, naquilo que, entre parênteses, né, era a sua igreja, era a propriedade deles. Quando nós começamos a controlar alguma coisa, nós temos que tomar muito cuidado para que nós não sintamos que aquilo é nosso. Então, nós temos que fazer as coisas para o Senhor com ordem e decência e da melhor maneira possível. Mas nós temos que lembrar sempre, e isso é do ser humano, né? Nós temos que lembrar sempre que a obra é do Senhor. Não é minha, não é da Nilza, não é de quem está nos ajudando, não é de você que oferta, ou de você que está contribuindo, ou com ajuda financeira, ou com oração, ou com produtos que você tem mandado para nós. Não, a obra é do Senhor. E ninguém mais manda na obra a não ser o Senhor. E a gente continua aqui, nesse contexto da palavra, da parábola, né? Vendo a continuação lá no versículo de 24 a 27 do capítulo 21 de Mateus. E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. E se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideraram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Ou seja, eles estavam assim, meio que na berlinda, né? Eles estavam numa saia justa ali, né? Jesus já começa respondendo a pergunta deles com uma pergunta. Com uma pergunta. E aí eles ficaram meio que
sem saber o que fazer, né? Mas é E, interessante ver que a preocupação deles não era com o que Deus pensava deles, mas é o que os homens iam pensar deles. exatamente, eles estavam preocupados com o eleitorado deles, né? Hum. Aqueles que estavam seguindo. E aí o sacerdote simplesmente falou: não, a gente não sabe. E aí Jesus condena a hipocrisia deles, né? E muitas vezes nós temos visto pessoas dizendo: ah, eu não vou na igreja porque existe muita hipocrisia. Mas não é só na igreja que existe hipocrisia. No restaurante, no teu trabalho, na faculdade, na universidade, o mundo existe hipocrisia. Agora, tem duas formas de você tratar isso: de você ser um hipócrita ou de você simplesmente ser verdadeiro. Nós temos que responder à hipocrisia com verdade. Então, se a pessoa é hipócrita, é um problema dela, né? É um problema dela. Na verdade, é cuidado de não se tornar igual, né? E por outro lado, também não é só você sair brigando com todo mundo que vai resolver, ou até pior, porque se você sabe que tem hipocrisia, você não vai. Aí, se você vai em outro lugar, você sabe que tem, e no final você vai ficar isolado do mundo. Ou seja, nós não podemos viver isolado, né? Então, mas tem hipocrisia, pastor? Tem. E aí o que que a gente faz? Pois é. Vamos aprender a lidar com ela, não? Como é que a gente trata isso daí, Uhum, né? isso é importante. E Jesus, ele pegou essa hipocrisia que ele condenava e que ele falava muito e respondeu com outra parábola. Ele já mandou bala em outra parábola. Para quê? Para que eles entendessem que a religiosidade, o legalismo, a hipocrisia deles não ia levar em lugar nenhum. Eles achavam que que estavam servindo a Deus, mas na verdade eles estavam servindo a eles próprios, ao seu próprio umbigo, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. E quando você se isola, não, eu não vou naquela igreja porque tem hipócritas. Ok. Então você também não deve ir no restaurante, você não deve trabalhar, você não deve estudar, você tem que se fechar dentro da tua casa ou dentro de uma redoma e ficar lá isolado, porque o mundo é uma hipocrisia geral. Então, muitas vezes nós damos essa saída, né, para que nós não estejamos frequentando uma igreja, uma comunidade, e nós falamos: ah, porque lá tem muito hipócrita. E você é mais um deles. Então, na verdade, nós temos que fazer a diferença. Nós, como cristãos, nós devemos ser cristãos em todo lugar, até onde tem hipócritas. E Jesus, ele responde a essa hipocrisia, ele responde a essa não resposta deles, dos sacerdotes, com uma nova parábola. E é bom lembrar que você falou, né, uma parábola muito pequena, mas Deus é tremendo, porque nas parábolas mais pequenas é que vem a grande mensagem. E você vê que Jesus ele vem numa sequência de parábolas pequenas, 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 mas que confrontam o nosso cristianismo, confrontam a nossa forma de viver, as nossas atitudes como cristão. A gente vê tanto cristão mentindo, tanto cristão enganando a outro cristão, enganando e chamando de irmão ainda, né? Meu, não serve nem para ser primo de segundo grau, que dirá irmão. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E o que Jesus tem nos alertado nessas parábolas é para que nós sejamos cristãos. Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência do maligno. Que nós não vivamos em mentira. Que nós não vivamos de forma hipócrita. Então, na verdade, ele vem confrontar de novo, o nosso cristianismo. E Jesus, ele começa agora, nós vamos para a análise da parábola, né? A parábola dos dois filhos, que está lá em Mateus, capítulo 21. Vamos ver o versículo 28 e 29.
E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha. Perdão, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Ou seja, aqui começa, aqui começa uma nova parábola, onde Jesus começa a falar de atitude. Atitude. Então, esse filho que diz que não ia, ele foi insubordinado, ele foi desobediente, ele foi mentiroso, porque ele disse que ia e não foi. Muitas vezes isso acontece com você e comigo, quando nós colocamos o nosso cristianismo em jogo, com atitudes de insubordinação à palavra do Senhor, com atitudes de desobediência àquilo que Deus tem colocado na nossa vida, com atitudes mentirosas. Então, muitas vezes, você cruza com uma pessoa e a pessoa fala assim: "Oh, pastor, eu estou orando por você." E ela nem se lembra de você. Então, se você não está orando pela pessoa, não fala nada. Se a pessoa pede oração, se a pessoa diz assim: "Olha, você está orando por mim." Se você não estiver orando, você fala assim: "Olha, eu vou me empenhar mais e vou orar por você." E começa a orar pela pessoa. Agora, se você não vai orar pela pessoa, você diz que não pode orar. Assim. Ah, pastor, mas aí eu vou ficar mal com a pessoa. Pois é. Você prefere ficar mal com a pessoa ou mal com Deus? Porque se você mente, a palavra do Senhor diz que a mentira é do diabo. Se você mente, você está contribuindo com o diabo, você está indo para o lado dele. Você E, continua sendo filho do diabo. pois é, você continua sendo filho do diabo. Ah, não, pastor, está amarrado, eu sou filho de Deus. Pois é, não parece. Então aqui Jesus ele já começa mostrando a atitude de um filho. E ele continua, lá no versículo 30 do capítulo 21 do livro de Mateus. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Ou seja, um disse que sim e não foi. Outro disse que não, mas se arrependeu. Ele teve uma atitude diferente. Ele se arrependeu, ele foi honesto, ele se arrependeu, ele falou: "Olha, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá." E muitas vezes isso passa com você e comigo. Se você se arrepende, vai e faz de novo. Vai e ajuda. E também nesse caso, a gente imagina assim, se é o pai e o pai também traz o sustento para casa, então ele se arrependeu, ele sabe o difícil que é para o pai trazer as coisas. Então ele foi lá e ajudou, ele teve uma atitude. Assim, por um lado também foi mentira, porque ele falou que não queria. Não, foi verdade, porque ele não queria, mas ele não falou que ia ou não ia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras e as coisas começam de mudança. A gente fala muito a começar em mim, né? Então, se eu sei que ser hipócrita não é bom, então, eu tenho que evitar isso e ficar vigilante, né? Porque muitas das vezes as pessoas também envolvem a gente na situação e você acaba escorregando, como ele. Na sensação dele, ele não queria, mas depois ele percebeu. Ele, tipo assim, é você cair em si para saber o que é bom, o que não é bom. A minha avó tinha um ditado que dizia que a justiça tinha que ser feita, mas que não fosse pela casa dela, que fosse pela casa de outro. Então, o que a gente vê é que muitas vezes nós queremos estar bem com todos e a gente não consegue. Jesus, em todo o seu amor, a sua misericórdia, ele não conseguiu que todos gostassem dele. E muitas vezes eu e você queremos que todos gostem de nós. Então a gente quer estar de bem com todo mundo. E isso não é possível. Não é possível, porque nós não somos melhores que Jesus, né? Então, você começa aí vendo que Jesus, ele
coloca dois filhos e ele coloca duas atitudes diferentes. Um que mentiu, que disse que ia e não foi, outro que disse que não queria ir, mas depois ele se arrependeu. Não sei se foi em consideração ao que o pai fazia, não importa. Mas ele se arrependeu e foi. Mas Jesus ele está alinhavando aí um ensinamento para mim e para você. E ele continua lá no versículo 31 do capítulo 21 de Mateus. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram. O segundo, declarou-lhes Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus. Ou seja, aqui Precedem, perdão, eu li procedem, eles precedem. precedem o reino de Deus. Você vê que aqui Jesus já vem com ensinamento. Ele vem com ensinamento. Primeiro ele pergunta qual dos dois era melhor, né? Qual dos dois fez o correto? Jesus compara os dois. E essa comparação que Jesus faz, a gente já deve ter visto em outras parábolas. Ele compara o prudente com o insensato. Ele compara o obediente com o não obediente. Ele compara o cristão e o religioso, o legalista e o pecador. Ele faz essa comparação. E aqui ele fala: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, publicanos são os pecadores, assim como você e eu. Meretrizes são as prostitutas. E ele fala para os sacerdotes: eles vos precedem no reino de Deus. Eles vão estar antes. Por quê? Porque houve arrependimento. Por isso que Jesus usou esses dois filhos. Existe arrependimento. Se existe arrependimento, existe perdão. Se existe perdão, existe a filiação como filho de Deus, a filiação a Deus. Uhum. E Deus a todo momento fala para nós de perdão, mas por um lado a gente tem que sempre buscar, é, será que nós estamos realmente arrependidos? A nossa arrogância não permite que seja um arrependimento e também não só de palavras, mas como atitude, se é de coração, se é de verdade, né, de sinceridade. Então essa é uma diferença muito grande também do falar e do ter atitude e ter valores, saber que é esse perdão de Deus que tem valor. E os sacerdotes acho que vão perder o lugar da fila, né? Pois Bem, é, pois é. Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino do céu, né? Mas qual é o significado dessa parábola? O significado dessa parábola, ele fala de dois filhos. Dois filhos, ele está representando dois grupos de pessoas, bem distintos. O grupo dos publicanos e das prostitutas ou das meretrizes, que era um grupo completamente excluído e indigno de entrar no templo. Esse grupo de pessoas não entravam no templo, eles ficavam no pátio do templo, mas não podia entrar lá dentro do templo, né? E o segundo grupo é o grupo dos religiosos, dos legalistas, né? Dos judeus, que seguiam a Deus somente com aparência, mas eram falsa. O seguir é um seguir falso. No final, eles não obedeciam o que Deus, ou aquilo que eles diziam que seguiam. É aquela historinha, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É um ditado que tem no Brasil: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E Jesus ele começa a dar esse significado da parábola. Ele já divide em dois grupos: aqueles que são religiosos e aqueles que são pecadores. Os religiosos se acham o rei da cocada preta, ou seja, arrogância. é aquele que são arrogantes, são prepotentes e que tem lá os seus súditos para carregar suas Bíblias, abrir porta de carro, essas coisas todas aí
que eu já vi é horrível, e o outro grupo que são os pecadores. Os pecadores, aqueles que querem se arrepender, né? E aqui no versículo 31 Jesus deixa isso muito claro, nesse versículo que nós acabamos de ler, né? Jesus deixa muito claro que os pecadores, eles vão entrar primeiro no reino dos céus do que os religiosos. Os religiosos têm a sua imagem deturpada, sua imagem corrompida, corrompida pelo legalismo, pela religiosidade. Sim, mas eles não fazem, não faziam, eles diziam que sim, né? Como o filho falou, olha, sim, eu vou no campo e não foi. E o outro filho diz não, mas se arrependeu, que são os pecadores. E foram, e foi para o campo. E é bonito que a gente vê assim, quando Deus fala em Coríntios, que onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando nós nos arrependemos, reconhecer essa graça que Deus nos dá por perdão e que Ele já não se lembra mais dos nossos pecados, né? Simples assim, né? Então, essa parábola, ela tem algumas lições para você e para mim, né? Essa parábola, ela traz lições e ela traz algumas advertências. Não são muitas, mas são algumas advertências. A primeira delas é: não existe vida com Deus sem arrependimento. Se não existe arrependimento, não existe vida com Deus. A importância do arrependimento é mais do que a aparência, é mais do que a intelectualidade, é mais do que a religiosidade, é mais do que qualquer intenção, é mais do que o cargo que você ocupa na igreja, é mais do que o título que eu tenho como pastor, ou que você tem como qualquer outra coisa. Ou seja, não existe vida com Deus sem arrependimento. Esse arrependimento é o que nos faz nos achegar a Deus. Quando eu me arrependo e peço perdão a Deus, eu sou limpo, eu sou purificado, eu sou santificado, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Então, sem arrependimento, não há relação com Deus. E nós vemos muito assim a diferença entre você ser humilde e arrogante, ou seja, você se humilhar diante de Deus porque você reconhece o pecado, e o outro que com a sua arrogância, né, na sua corrupção, não consegue enxergar o seu pecado. Então ele se sente no lugar de Deus, praticamente ele não tem Deus, ele é o próprio Deus da vida dele. É por aí, né? Ou seja, não existe vida sem vida com Deus sem arrependimento. O arrependimento, ele faz com que você e eu façamos a vontade de Deus. É, a gente quer conhecer a palavra não só para ter o conhecimento, mas conhecer a palavra para poder viver. Então, a palavra do Senhor, ela vai nos dar um norte da vontade de Deus. O arrependimento, ele faz com que você e eu tenhamos uma vida regenerada. Esse processo de transformação que a gente tanto fala e que eu gosto tanto desse processo de transformação que nós temos que começar na nossa vida. O Nascer ar- de novo. nascer de Nascer novo. de novo. O arrependimento, na verdade, é o reflexo do Espírito Santo agindo na nossa vida. Se não há arrependimento, o Espírito Santo não está conseguindo agir na minha vida e na tua vida. O arrependimento, ele, ele ele me impulsiona a fazer a vontade de Deus. E quando nós aceitamos a Cristo, é que diminuamos para que ele possa crescer. Então, no fundo, nós tiramos toda aquela nossa velha natureza, né? Então, a gente tem que se, assim, se esvaziar daquele eu. E quando nós não nos esvaziamos, então, olha, fica esperto, alguma coisa está errada aí. Uma outra advertência que essa parábola dá para a minha vida e para a tua vida, é que para Deus
A condição do homem é de apenas pecador. Essa é a condição do homem. Nós não podemos impressionar a Deus. Deus fala assim: Uau, eu não sabia que ele podia fazer uma coisa dessa. Não, nós não conseguimos impressionar a Deus. Todos nós somos pecadores, os mais importantes e os mais rejeitados. Não importa o quantos anos estamos na igreja, o quanto nós conhecemos da palavra, se nós não vivemos. Eu posso ter o maior grau de importância dentro da igreja ou fora da igreja. Todos nós somos pecadores. E os rejeitados, aqueles que nós chamamos da escória, aqueles que nós chamamos de moradores de rua, aqueles que não têm nem nome, nem identificação, eles também são pecadores, igualzinho a você e eu. E essa é a graça, né? A graça de Deus, porque não tem diferença de pessoas. Se eu tenho uma casa maior, você tem uma casa menor, se você está num cargo melhor e eu num pior. Então, para Deus, todo mundo é igual e reconhecer a graça. Ou seja, essa graça ela vem através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus que resgata o pior de todos os homens. Não importa o que ele fez, não importa. Só através do sangue de Jesus, essa pessoa pode ser resgatada. Essa pessoa pode ser limpa e purificada de todos os pecados. Essa pessoa, através desse sangue, ela vai ter uma nova vida em Cristo. Ou seja, a nossa condição diante de Deus é de pecador. Nós somos apenas mente pecador. Nada mais que isso, né? A terceira advertência que essa parábola nos dá é que palavras são apenas palavras. Mas a gente fala muita coisa. Ou seja, com as minhas palavras eu não consigo surpreender a Deus, eu não consigo deixar Deus assim, sem ar. Eu não consigo. Com as minhas palavras eu não consigo enganar a Deus. Diante de Deus não existe nenhuma máscara, não existe nenhuma maquiagem, não existe nenhum jeitinho brasileiro. Nós somos completamente nus. Nós estamos completamente desnudos diante do Senhor. Nós não temos, olha, não vai ser uma roupa, porque Deus conhece o profundo do nosso coração. Essa, essa, essa parábola mostra toda a religiosidade, todo o legalismo, não só dos sacerdotes, mas toda a religiosidade e legalismo que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. São palavras que a gente fala, a gente vê tanta gente decorando o versículo, falando versículos maravilhosos, mas a vida dele é uma vida sem atitude, uma vida sem brilho. Por quê? Porque não vive a palavra, a palavra. Deus conhece as nossas entranhas, o profundo do nosso ser. Lá no Salmo 139, Davi fala assim: Tu me sondas e me conheces. Ou seja, nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus a gente não pode enganar. Essa máscara de cristão que muitos de nós temos, ela uma hora vai cair. Diante de Deus, isso aí não existe, porque Deus conhece. Nós podemos enganar as pessoas com palavras bonitas, com louvores incríveis, com uma oração assim maravilhosa. Conversava com uma pessoa essa semana e falou assim, a pessoa falava assim, uma recém-convertida falava assim: Ah, então, eu ainda não sei orar como vocês. Não ora como a gente, não. Ora como o Senhor quer ouvir você. Então, muitas vezes nós com palavras tremendas, orações eloquentes, enganamos as pessoas. Mas Deus conhece cada um de nós. Deus cuida de cada uma das palavras. Então, nós temos que
tomar muito cuidado com isso, né? Que essas lições que essa parábola nos dá são lições assim profundas para a minha vida e para a tua vida. Me recordo de um estudo que nós fizemos, que você falava do caráter de Deus, que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, se ele é tudo isso, quem somos nós para achar que nós estamos enganando a ele? E para finalizar, nós temos só duas perguntinhas, né? Que são duas perguntas para a gente praticar a lição dessa palavra, dessa parábola, né? Suas atitudes refletem o que você fala. Muitas vezes nós falamos o que não fazemos. É fácil falar para o outro, né? Olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Você cumpre o que se compromete a fazer? Nós temos pessoas que se comprometeram conosco de fazer tantas coisas e não fizeram. Agora, esse não é um problema meu, esse é um problema da pessoa que se comprometeu. Então, eu costumo dizer assim, olha, não, não se comprometa com alguma coisa que você não vai fazer, porque você quer se mostrar diante das outras pessoas, não faça isso, porque isso vai depor contra você diante do Senhor, não diante do pastor, não diante da igreja. Só existem dois tipos de filhos, o primeiro e o segundo. O primeiro é o que faz pose de filho, faz pose de cristão, mas não é cristão. E o segundo, que é aquele que se arrepende, que pecou, pecou, errou, errou, mas ele se arrepende e faz a coisa certa. Não existe três tipos de filhos, só existe dois. Não existe a saída pela direita, não existe. Só existe dois tipos de filho. Agora, qual filho eu sou, qual filho você é? Essa é a lição da parábola que nós temos que tomar em conta e praticar na nossa vida, em nome de Jesus, né? Na verdade, é escolher e com certeza nós não somos perfeitos, mas a partir de agora, quem nós vamos ser? Nós colocamos um versículo toda semana, todos os dias no WhatsApp, e o versículo de hoje falava justamente sobre isso. Se você é filho de Deus ou se você é filho do diabo. Não existe o meio termo. Não existe o tico-tico no fubá. Olha, eu não sou nem de um nem de outro. O ateu, ele é do diabo. Você gosta ou não goste. Se você não crê em Deus, você é do diabo. Então, no versículo, a gente sempre faz uma pequena reflexão. E eu disse assim: olha, é você que decide. E aqui também é você que decide o que, o que você vai fazer. Se você é um filho, o filho que obedece ou o filho que desobedece. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer algum questionamento, alguma pergunta, você pode mandar para a gente através do e-mail, através do WhatsApp, ou através das redes sociais. Liga para a gente, conversa com a gente, e nós vamos buscar dentro da palavra aquilo que pode trazer para você e para mim a resposta do Senhor. Não a resposta do pastor, a resposta da Nilza, não, a resposta do Senhor, aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, né? E eu te convido, na próxima quinta-feira, a estar conosco também, aqui no nosso estudo bíblico. A gente vai continuar falando das parábolas de Jesus. E nós vamos falar sobre a parábola da dracma perdida, que se encontra lá em Lucas, capítulo 15, versículo de 8 a 10. São três versículos. Ai, ai, ai. E tem ensinamento para nós em três versículos, ok? Então eu te espero na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Vamos estar aqui nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, para que a gente possa estudar aquilo que o Senhor tem para dizer para você e para mim, em nome de Jesus. Amém?
Tenha aí um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor. E eu te espero no domingo com o Culto culto da da família. família. Então, vem com a gente para o culto da família, que o Senhor sempre tem uma palavra para você e para mim. Primeiro para mim, depois para você, tá bom? E venha com a sua família. E juntos vamos crescer nesse conhecimento do Senhor. Vamos crescer para que a gente não seja enganado, não seja pego de surpresa, porque Jesus está voltando. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.